Então seja muito bem-vindo, seja muito mais que bem-vinda a mais um vídeo aqui desse maravilhoso canal. Que satisfação, que alegria ter você aqui comigo em mais um vídeo, tá? O objetivo aqui é te ajudar, é trazer palavra de fé, de esperança, de expectativa para a sua vida, para que você avance, para que você cresça, para que você desenvolva aí, né? Tenha uma mentalidade fortalecida, viva à luz da palavra de Deus e também tenha insights, tenha conselhos, por que não dizer dessa forma, né? E ferramentas psicológicas para você avançar na sua vida da melhor forma possível. Eu gosto muito de dizer que eu gosto de trabalhar com ferramentas bíblicas e com ferramentas psicológicas, porque ambos trabalhando de uma forma conjunta nos fortalece, nos às vezes dá um direcionamento. A Bíblia com certeza é a base de tudo, a palavra de Deus é a nossa base, né? Nos traz conselhos, nos traz orientação, nos traz direcionamento, enfim, nos ajuda a avançar da melhor maneira possível, tá? E é claro, quando a gente une isso com conceitos psicológicos, também a gente entende, a gente expande um pouco mais a nossa mente e entende que também é necessário a gente fazer a nossa parte, é necessário entender alguns conceitos para que avancemos da melhor maneira possível. Vivemos aqui nessa terra da melhor maneira possível e conquistamos o porvir na eternidade com Cristo, tá? Lembrando que é o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, considere já se inscrever. Isso é muito simples, é muito fácil, é só você clicar nesse botãozinho aqui abaixo, tá? Aqui abaixo, aqui em algum lado aqui vai ter um botão escrito inscreva-se. Aí você clica nele e assim que você clicar aparece um sininho, você ativa aquele sininho e marque todas. Dessa maneira você vai receber todos os vídeos que a gente subir aqui no canal, todos os vídeos que a gente colocar aqui no canal para abençoar a sua vida. Lembrando também que vídeos aqui no canal sempre vão ter pelo menos 3 vídeos por semana. Então é só você nos acompanhar aqui, comentar bastante, aproveita se existe aqui, se o vídeo que está te abençoando de alguma maneira, se tem alguma palavra aqui que está te ajudando, que está te dando orientação, que está te dando coragem, está te dando força, fé, aproveita e faz o seguinte, se inscreve, aliás, envia esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também pode ser abençoado com essa palavra, que alguém precisa de ouvir esses conselhos de sabedoria aqui, ouvir esses conceitos, envia para alguém e faça com que essa pessoa também, de uma maneira ou de outra, ouça a palavra de Deus, aplique na sua vida e tenha também mais assertividade. Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto que Deus vem tocando no meu coração para falar sobre isso, sobre o segredo para resolver conflitos. A gente vive hoje numa sociedade onde existe muita disputa, onde existe muitas pessoas, uma querendo passar por cima das outras, existe muitas pessoas, às vezes, onde a comunicação está conflituosa, está arranhada, e aí a pessoa fala A e a outra fala B, uma fala C e por aí vai, e não se tem a comunicação, não se tem paciência, todo mundo quer estar certo, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer estar na sua lógica, quer sair por cima, só que nessa de sair por cima existe esse atrito, né? E conflitos de fato acontecem. E acontecem esses conflitos dentro do ambiente familiar, pai para com filho, marido, esposa, acontecem esses conflitos, a comunicação fica arranhada ali, né? E o conflito acaba acontecendo. Existem os conflitos também que acontecem dentro do ambiente de trabalho também, e a gente precisa ter sabedoria para lidar com isso da melhor forma possível e ser literalmente um resolvedor de conflitos. Afinal de contas, a Bíblia nos diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se você tem uma sociedade, se você tem uma parceria com quem quer que seja, mas se vocês não têm uma comunicação alinhada, não têm uma mesma visão ali, existe um conflito, a sociedade não cresce, não avança. E a mesma coisa é com a família. Se o marido e a esposa não conseguem se comunicar adequadamente, se a cada palavra que é dita um para o outro existe um conflito de ideias, existe aquele bate-boca, etc., o casamento não flui, a família sofre, a família acaba se destruindo por conta desses conflitos que acontecem. Então nós precisamos ter sabedoria de Deus para lidar com isso, nós precisamos ter inteligência emocional também para viver nessa vida da melhor maneira possível, lidar com esses conflitos aí. Seja conflitos onde a gente está diretamente dentro deles,
ou a gente vive o cenário, a gente está ali como, de repente, o protagonista ali dentro daquele ambiente, ou ainda com conflitos que a gente não está, mas a gente percebe que pessoas ali próximas estão em conflitos e a gente precisa ser um apaziguador desses conflitos, a gente precisa resolver isso, porque de uma maneira ou de outra a gente precisa viver em paz, né? E eu quero compartilhar aqui com você um texto muito importante sobre isso, que nos traz algumas lições muito valiosas sobre isso. 1 Samuel capítulo 25, no verso de número 35, que diz o seguinte, 34, que diz o seguinte: porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que fizeste mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou na sua mão o que tinha trazido e lhes disse: sobe em paz a tua casa. Vê aqui que tenho dado ouvidos à voz e tenho aceitado a tua face. Olha só que interessante esse texto. Depois você pode ler também esse texto desde o começo para entender melhor essa história. Mas basicamente essa história é sobre uma mulher chamada Abigail. E também o protagonista da nossa história também, Davi, rei de Israel. Nesse momento ele ainda não era rei de Israel. Ele estava no período, no momento onde ele ganhava fama, onde ele crescia como guerreiro, mas a promessa de Deus para que Davi fosse rei já havia se espalhado, já havia dado, e todo mundo já sabia que em breve Davi se tornaria rei. Já não era novidade para ninguém quanto a isso. Mas no momento talvez de falta de sabedoria de Davi, no momento de desespero de Davi, ou às vezes a gente passa por esses momentos que a gente tenta provar que a gente é bom, que a gente é o cara, que a gente é o maioral. E aí nesses momentos de Davi manda mensagens para um homem chamado Nabal, esposo de Abigail, pedindo comida, né? Pedindo alimento ali para ele, para o seu exército, porque por várias vezes Davi protegeu a Nabal, não permitiu que ladrões roubassem ali as suas ovelhas, roubassem ali suas fazendas, suas posses, né? Protegia Nabal ali. Só que a resposta de Nabal para Davi foi uma resposta de desdém, de falta de respeito, inclusive. E Nabal menosprezou Davi, porque Davi não era rei. Davi tinha uma palavra por Deus, né, que ele seria rei, mas Nabal tentou desdenhar de Davi. E nesse momento Davi se encheu de ira, se encheu de fúria e quis, com seu exército, partir para destruir a casa de Nabal. Só que presta atenção, esse não era um ambiente de guerra, não era um cenário de guerra naquele momento. Davi simplesmente queria vingança. Davi simplesmente não aceitou aquela palavra e ele estava furioso. E Davi, ele tinha um exército, ou seja, o fato é que a casa de Nabal morreria ali. Nabal morreria ali. E a Bíblia diz aqui que ele não pouparia nem as crianças. Então toda a casa seria dizimada. Ou seja, uma tragédia aconteceria por causa da falta de sabedoria de um homem. Por causa da falta de inteligência emocional de um homem. Ele trouxe para si, com a sua atitude, a desgraça para sua família, a tragédia, a morte para sua família, e todos ali morreriam. Só que ele não pensou nisso, ele simplesmente agiu por impulso. E aqui é interessante a gente já começar a pensar que nós devemos pensar 2, 3, quantas vezes forem necessárias para que a gente dar uma resposta adequada, para a gente dar respostas de sabedoria, porque às vezes a gente quer, as pessoas falam conosco, né, algumas coisas, e a gente quer dar fora, como dizem por aí, né, quer dar um fora na pessoa, quer colocar a pessoa no lugar dela, só que a gente precisa ter sabedoria para dar respostas certas, porque a Bíblia diz que a palavra branda acalma o furor. Às vezes a gente quer ser, ao invés de apaziguar, a gente quer ser aquela pessoa que atiça, sabe? A gente quer ser aquela pessoa que coloca mais lenha na fogueira, e a gente não pode ser assim. A gente precisa ser pessoas de apaziguadora, pessoas que têm paz de espírito, pessoas que têm inteligência emocional. Nabal trouxe para a família, ou vinha trazendo morte para sua casa, morte para si mesmo, inclusive. Só que aí entra na história a sua esposa, que fica sabendo disso,
e ela entra na história como a pessoa que apazigua aquela situação, a pessoa que entende aquela situação e fala: opa, peraí, eu vou trazer desgraça sobre a minha família, esse homem tá maluco, então peraí, deixa eu resolver isso. A Bíblia diz que ela reúne ali mantimentos, reúne pão, reúne tudo ali, leva para Davi, enquanto Davi estava na viagem para poder, com o exército, para matar a sua casa. E aí o que ela faz? Ela se humilha diante de Davi e diz: Davi, você vai ser rei um dia. Não tente agir por vingança. Não tente agir por impulso, porque isso vai prejudicar você lá na frente. Deus pode pesar a mão em você, porque você agiu por vingança. A vingança é do Senhor. Entrega tudo, tá tudo bem. Eu te entrego aqui, eu trouxe aqui os mantimentos. Fique à vontade, tá tranquilo. Mas se poupe da mão de Deus no futuro, mediante a uma atitude errada que você pode tomar agora. Olha só como é a pessoa apaziguadora. Ela não olha e fala assim: ah, não me poupa, não me mate, não mate a minha família. Não, ela fala o seguinte: poupe você da mão de Deus no futuro por agir com vingança. Então a pessoa que ela é apaziguadora, a pessoa que precisa ou que vai calmar conflito, o segredo para acalmar o conflito é simplesmente ter palavras que acalmam o coração. Tá? Existem alguns segredos aqui, existem alguns passos importantes que você precisa entender para que você seja um pacificador, para que você acalme conflitos, para que você resolva conflitos. E a primeira coisa é ter discernimento. Discernimento, entender o cenário. Opa, peraí, esse cenário aqui não é de sabedoria. Ela entendeu ali que a atitude de Nabal foi uma atitude de alguém com falta de sabedoria, com alguém inércio, com alguém nécio, na verdade, com alguém que agia como louco, trazendo a desgraça para a sua própria casa. E aí a gente precisa entender que, às vezes, a gente tem conflitos internos dentro de casa e a gente não tem discernimento, a gente quer agir por impulso, mas muitas das vezes são dados inflamados do maligno para tentar criar esses conflitos dentro de casa. Muitas das vezes são setas jogadas do inimigo, coisinhas poucas e bobas que o inimigo joga para tentar criar confusão, para tentar instalar o caos. E aí, por falta de sabedoria, a gente acaba absorvendo isso. Tem esposas que estão sempre brigando com o marido, alfinetando o marido, às vezes por coisas simples, e ela não tem a sabedoria de entender: peraí, isso aí é obra do inimigo. O inimigo está tentando destruir a minha família, ele está tentando destruir a minha casa, e ele está jogando essas coisas para que eu perca o meu equilíbrio emocional, para que eu perca a minha conexão com Deus e cause o conflito. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter discernimento, entender que de onde está vindo isso. Muitas das vezes o próprio adversário, ele é o causador. Não estou dizendo que tudo é diabo ou tudo é inimigo, não, mas muitas das vezes ele usa coisas pequenas para fazer com que aconteça o pior, para que aconteça a desavença, que aconteça a confusão dentro de casa. A segunda coisa é você ouvir antes de reagir. Seja muito mais ouvinte do que reagente. Tem gente que ouve qualquer palavrinha, já começa, explode, já quer agir, já quer fazer. Não, ouça primeiro. Tenha paciência, tá? E use sempre palavras que acalmam. A Bíblia diz, mais uma vez, que a palavra branda acalma o furor. Então, precisamos falar palavras quando devemos falar, quando formos falar, palavras que vai acalmar, palavras de sabedoria. E a Bíblia diz que se a gente não tem sabedoria, a gente precisa pedir para Deus para que Ele nos dê sabedoria. Então a gente precisa ter sabedoria ao falar. E diante de um conflito, seja a gente vivendo dentro desse conflito ali como um dos protagonistas ou não, precisamos ter palavra de sabedoria. Tem gente que quando vê pessoas ali em confusão, toma partido, e aí fica contra um e a favor do outro. Só que a gente precisa, em situações dessas, ser imparcial e ter sabedoria, ter entendimento, tá? E usar, quando for falar palavras de sabedoria, usar palavras que acalmam. Porque tem gente que faz o contrário, tem gente que quando alguém falou, fulano falou isso de você, aí vê pro outro, fulano falou isso de você, você vai deixar? Você vai permitir que isso aconteça? Nós precisamos ter palavra de sabedoria. Nós precisamos ser pontes e não muros. Precisamos ser pontes e não muros. Olha que poderoso isso. A gente precisa conectar pessoas, a gente precisa apaziguar conflitos.
conectar pessoas a Cristo, porque Cristo é o Deus de paz e não de confusão. Nós precisamos ser pessoas que são pacificadoras. A Bíblia diz, bem-aventurado, lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é uma marca de quem é filho de Deus. Apaziguar conflitos é uma marca de quem é filho de Deus, de quem tem o Espírito Santo no seu coração. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Se você está vivendo um momento de conflitos entre família, onde quer que seja luz, seja ponte e não muro, seja luz de Deus para esse cenário. E entenda que uma frase muito interessante também, muito boa, que eu gosto de falar, que eu já ouvi alguns pastores falando, e é muito legal, é melhor ter paz do que ter razão. Em muitas das vezes na nossa vida é muito mais interessante que eu tenha paz. Você vê que Abigail, quando ela vai diante de Davi, ela se coloca como culpada da situação. Ela se coloca como culpada. Eu que errei, mesmo ela não tendo nada a ver. Ela coloca, me perdoa, fui eu que errei. Por quê? Porque ela preferia ter paz. Ela preferia ter vida dentro de casa do que morte. Ela preferia ter paz dentro de casa do que tentar, peraí, então deixa eu armar o meu exército também para lutar contra Davi. Ela sabia que Davi era homem de Deus, ela sabia que Davi era escolhido por Deus. E deixa eu te contar uma coisinha rapidinho que a gente já vai terminar esse vídeo. Olha que interessante, Nabal, quando tudo isso se passou, tudo isso se resolveu, Abigail resolveu o problema, Abigail apaziguou a situação. A Bíblia diz que 10 dias depois o Senhor, não foi Davi, o Senhor feriu a Nabal e Nabal morreu. Então, escute uma coisa, conflitos, brigas, dissensões, confusão, não é coisa que você tem que resolver. Haja com sabedoria no Espírito Santo e deixa que Deus resolve por você. Deixa que Deus se encarrega de cuidar por você. 10 dias depois desse conflito, Nabal, o homem tolo, o homem ignorante, prepotente, queria resolver tudo, que queria ser o cara, queria peitar, queria desrespeitar um homem escolhido por Deus, morreu 10 dias depois. Abigail, que era a apaziguadora, a mulher de paz, quando Davi soube que Nabal morreu, Davi casa com Abigail, porque tamanha era a beleza daquela mulher, a inteligência daquela mulher, a sabedoria daquela mulher, ele casa com ela. Então, você não precisa ficar resolvendo problemas não, meu querido. Você não precisa tomar partido de nada não, deixa que Deus resolve por você. E deixa eu te falar uma coisa, do jeito dele é muito melhor. Prefira paz do que ter razão, tá? Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, que Deus te dê graça, sabedoria, inteligência emocional e força para continuar na jornada, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o gostei, tá? E comente aqui abaixo também alguma situação que já te aconteceu ali, que você teve que ser um apaziguador de conflitos, tá? Que Deus venha te abençoar poderosamente e até o próximo vídeo.